Bora ver, meu povo, mais uma leitura aqui. Hoje nós iremos falar sobre o Pentecostes. No último vídeo nós falamos aí sobre o período, da ressurreição do Senhor Jesus até o Pentecostes. Quando chegamos ao Pentecostes é necessário que se entenda que a ascensão de Cristo ela aconteceu 7 dias antes do Pentecostes, ou uma semana antes. Ele ficou aparecendo durante 40 dias, conta-se mais 3 dias, o terceiro dia, ele ressuscitou. Ele disse para ficar em Jerusalém até o revestimento de poder do alto. E então chegamos ao Pentecostes, que também é o dia da outorga da lei para os judeus. É uma data que nenhum crente cristão evangélico ou cristão católico mesmo, ninguém comemora, mas é histórica. Como é que Deus entrega a Torá, a lei, para o povo judeu, e no mesmo dia, centenas de anos depois, ou milhares de anos depois, mas no mesmo dia da festa da outorga da lei, ele entrega o Espírito. Entrega a lei e depois entrega o Espírito. No mesmo dia. Ninguém observa esse dia. Aqui na Bíblia Ordem Cronológica, nós vemos dia 5 de junho do ano 29 depois de Cristo. Fica comigo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o Pentecostes, nós iremos ler aqui o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, todo o capítulo, vai do versículo 1 ao 47, diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, tá? Aí, de repente, veio do céu um som, veja, preste atenção, as pessoas ouvem, ensinam errado, fazem música, dizem que veio um vento impetuoso do céu, não veio vento, coisíssima nenhuma. O texto não fala que veio um vento. Assim, versículo 2, de repente veio do céu um som. É um som que veio. Som de quê? O som de um vento impetuoso, um vento muito forte. Esse som não é o vento que encheu a casa, bagunçou tudo, não. Foi o som. Esse som encheu a casa na qual eles estavam lá sentados. Versículo 3 diz que viram o que parecia língua de fogo, que se separaram, umas das outras, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Veja, o Espírito Santo é o que capacita, mas quem fala é você. Algumas pessoas acham que é um monólogo. Não. Falar em línguas, Paulo diz que é o seu Espírito falando com o Espírito Santo de Deus. Então, a capacitação vem do Espírito Santo, mas quem fala não é o Espírito Santo. É você, o seu Espírito que fala com o Espírito Santo, ok? Diz que eles falavam em outras línguas. Não diz que eles estavam falando em uma língua diferente, mas em outras línguas, uma variedade de línguas, E deixe claro para vocês aqui que as pessoas ficam querendo saber que língua era essa. É impossível saber. Fala de outras línguas aqui. E o mais importante não é nem o que eles falavam, mas é o que os outros que chegavam ouviam. Versículo 5 diz que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Por causa de quê? Por causa da festa da outorga da lei. Tá? Então, os judeus de todas as nações vieram para Jerusalém. E eles também ouviram esse som ensurdecedor, esse som de um vento impetuoso. E correram, juntou-se uma multidão lá na frente da casa onde eles estavam, certo? E aí eles ficaram muito admirados, perplexos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Ou seja, aqui está o mistério. Se tiver uma multidão falando aqui diante de mim, eu falo português cearense, brasileiro cearense, tá? Mas, se tiver uma multidão aqui falando, falando mesmo em português, eu não vou entender nada do que eles estão dizendo. Mas quem se achegava ali, para entender aquele som, eles iam por causa de um som, mas quando chegava perto, queriam saber o que aquelas pessoas estavam falando. E então, quando se aproximava, o milagre acontecia aqui, Pessoas de vários lugares, todos que chegavam lá, os ouvia falar em sua própria língua materna. Versículo 7 diz assim, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Olha, a lista dos que estavam lá. Verso 9. Partos, medos, elamitas, isso lá na Mesopotâmia. Habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, proximidades de Cirene, lembra do Simão Cirineu? Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, que no caso são convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós que estamos aqui
diante deles, os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, mas eles estão fazendo isso em nossa própria língua. Então não é o que eles falavam, eles estavam falando em línguas, em uma diversidade de línguas. Mas o mistério é como é que nós que chegamos aqui, de todos os lugares do mundo, nós estamos ouvindo eles falar em nossa própria língua materna. Né? Versículo 12 diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? O que significa isso, meu amigo? Isso aqui é uma Babel inversa. Se você for olhar lá em Gênesis, né, você vai ver a Torre de Babel. Eles se juntaram para uma obra que não tinha a aprovação de Deus. O Senhor confundiu a linguagem deles de forma que, primeiro, a obra parou. Segundo, eles tiveram que se separar porque não tinha entendimento de idioma, de expressão, de língua, né? Tá bom? Aqui, no entanto, o que acontece é uma inversão de Babel. Porque eles se espalharam por não entender uns aos outros. Agora, no dia da outorga da lei, vem gente de todas as nações do mundo para Jerusalém e lá acontece isso. Né? Vem de todos os lugares do mundo e eles escutam os pais da igreja lá, os primeiros pais da igreja. E eles estão falando das grandezas, maravilhas de Deus, eles estão louvando a Deus, né? E quem chega está escutando eles falarem em sua própria língua materna. Dali, o Senhor estava mostrando o seguinte: o Espírito Santo chegou com vontade de trabalhar, né? Já iria espalhar para o mundo inteiro a boa nova, né? O Evangelho do Senhor Jesus, nessa chegada do Espírito Santo que eu chamei agora de Babel inversa. Né? Fora a língua que todos ouviam falar em sua própria língua materna, tem também o detalhe das linguetas de fogo que pousaram sobre cada um deles, né? E que eles foram cheios do Espírito. Atos 2, versículo 13 diz assim, que alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí, no versículo 14, você vê que uma coisa que não acontece mais hoje, né? Os cristãos hoje estão mudos, surdos, parece que não tem operação mais de poder e nem de autoridade, porque fazem o que querem com os cristãos. Estão cagando e andando e, sabe, zombam da nossa fé, fazem o que querem conosco, ninguém dá resposta de nada. Veja o que Pedro falou aqui, ó, versículo 14. Aqui no versículo 14, Pedro levantou-se e com ele levantaram-se os 11, né? Entendeu? Aqui ninguém se levanta, não. Eu queria que essa gente canalha, que faz, que zomba e faz o que quer da nossa fé, fosse mexer com o pessoal lá do Islã. Vai lá, mexe com o Alcorão, mexe com Maomé, mexe com eles, mexe. Eu queria que eles mexessem, tá? Porque assim, aí eles iam ter resposta, porque para nós aqui, não, a gente é assim mesmo, né? Ninguém tem autoridade, tem mais poder do Espírito. Então aqui, Pedro precisava dar resposta aos escarnecedores, mas essa resposta tinha que vir do poder do Espírito. Como ninguém tem mais, então é bom ficar calado mesmo, né? Veja bem, então Pedro levantou-se e dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha o que disse Joel, está lá no capítulo 2, do versículo 28 ao 32 do livro de Joel. Vai assim, ó: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, diz lá. Nos últimos dias. Então, Pedro aqui está declarando que a profecia de Joel está se cumprindo. Então, nos últimos dias, aqui está declarado, está claro para vocês, se Joel disse que nos últimos dias o Espírito ia ser derramado, e Pedro está dizendo que o Espírito foi derramado, então os últimos dias começam ali, ou não sei se começa ali, mas a decretação, a prova, a evidência de que os últimos dias iniciou já nesse versículo 17 aqui, né, de Atos capítulo 2, tá? Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Olha que inversão. Parece uma coisa meio bagunçada, mas uma bagunça santa. Eu gostei. Jovem tem força, mas não tem visão, não. Não tem, não. Jovem precisa de conselho. Se não ouvir conselho, ele morre fácil. Ele não tem visão. Ele enxerga, mas ter visão é outra coisa, tá? Demanda tempo, experiência. E aqui diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Não, os jovens têm sonhos, mas visão eles não têm. Naturalmente, não. Os velhos não têm sonhos, não. Os velhos têm visão. Eles têm a palavra de conselho pelo tempo de experiência que eles têm de vida. Então, eles têm experiência para aconselhar os outros. Eles têm visão, mas não têm sonhos. Aqui, disse o Joel que quando o Espírito Santo viesse, iria fazer os velhos sonharem e os jovens terem visão. Oh, maravilha. Ele já inverteu tudo, né? Não é só o idioma que ficou invertido, não. Um bocado de coisa que está sendo posta na ordem de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele põe a gente na ordem celestial. Diz assim: sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Servos aqui é escravo, tá? Escravo e escravo. E até eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele abreviou aqui, né? Mas você está vendo que Pedro se levanta com a ousadia que ele não tinha? Você está vendo que Pedro agora está falando de coisa que ele não conhecia? Está vendo? Jesus tinha dito que quando ele tivesse que falar, não precisava ter medo, que o Espírito Santo de Deus ia dar a ele a palavra. Então o Senhor Deus traz a Pedro agora a lembrança, traz a memória dele essas passagens. E não é a primeira vez, pelo menos 2, 3 vezes ele vai falar aí, dando passagens do Velho Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. Isso é evidência de que Pedro estava meditando na palavra e que agora o Espírito Santo de Deus estava trazendo a memória dele. Atos 2, versículo 22 diz assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este Jesus, este homem, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse ou o retivesse. A respeito desse Jesus, a respeito dele, disse Davi, onde? No Salmo 16, verso 8 ao 11. Olha o que Davi diz: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não seria abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta e o meu corpo também repousará em segurança, porque não me abandonarás no sepulcro, na morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aleluia. Aqui é o segundo texto que o iletrado Pedro está citando para eles, como um mestre, né, conhecedor. Na verdade, isso é obra do Espírito Santo, ele já chegou colocando tudo na ordem do Senhor. E Pedro continua então no versículo 29, dizendo: Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Agora Pedro está explicando a passagem que ele fez, a referência que ele fez. Diga-se de passagem, os livros eram rolos e ficavam nas sinagogas. Eles não tinham a disposição para ficar carregando para cima e para baixo. Ele leu isso lá na sinagoga e agora o Espírito Santo de Deus estava trazendo a memória dele, capacitando ele, né? Então ele está explicando que aquilo que estava no Salmo 16, do 8 ao 11, é Davi falando sobre Jesus. Versículo 32 diz aí, ó: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à destra de Deus, à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou isso que vocês agora veem e ouvem, né? Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou. Olha outra citação que ele está dizendo aqui. Esse é o Salmo 110, no primeiro versículo. Diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Olha que maravilha. Pedro parece que está sabendo da Bíblia antiga, né, a Bíblia do Velho Testamento, de qual é salteado, mas na verdade ele só está sendo lembrado, ele está sob o controle do Espírito Santo, né? Versículo 36 diz assim: Portanto, que todo Israel fique certo disso, que Jesus é quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando todos ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Como é que nós vamos consertar isso, meu Deus? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, para todos quantos estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as necessidades ia surgindo, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. No próximo vídeo a gente continua.